Olá, bem-vindo ao Mob2B, um podcast da Mob Alto. Eu sou a Fabiana Said, da equipe de marketing da Mob Alto, e aqui comigo está o Rodrigo Torres, especialista em treinamento da Universidade Mob Alto. Tudo bem, Rodrigo? Oi, Fabi, tudo bem? Prazer estar aqui com você, a dividir esse episódio aqui do nosso Mob2B. Ai, que bom, prazer é meu. E hoje nós temos um convidado muito especial. Ele tem mais de 30 anos de experiência no segmento automotivo, ministra cursos e palestras por todo o Brasil, é dono de uma rede de franquias e também embaixador da Mob Alto. Bem-vindo, Bruno Daibert, o perito automotivo. Ô, Fabiana, muito obrigado. Obrigado pelo convite e me sinto muito honrado de ser aí nomeado embaixador da Mob Alto. Que bom, é um prazer ter você aqui com a gente, Bruno. Bruno, antes da gente falar da sua atuação como perito automotivo, conta pra gente um pouco de você, da sua trajetória, da sua jornada até se tornar um perito. Bom, minha história com automóveis começou há 35 anos. Ou seja, 35 anos atrás, eu me ingressei no Senai para estudar mecânica de automóveis. Eu, desde criança, já era um apaixonado por carros. Então, minha mãe sempre falava assim que eu ficava na janela tentando adivinhar qual carro passava pelo barulho do motor. Naquela época era possível, né, que isso acontecesse, os carros tinham ruídos característicos, hoje não mais. Então, eu já nutria aquela paixão por automóveis desde criança. E eu sempre me interessei muito na parte de automóveis, assim, eu queria aprender porque me intrigava o funcionamento da máquina. Sabe, sempre me intrigou isso, né? Como essa máquina funciona, né? Como é que você coloca ali gasolina no tanque, né? E o carro anda. Então, eu queria aprender realmente, assim, literalmente de dentro para fora. E a maneira que eu encontrei foi justamente indo estudar mecânica, que na época era o curso que tinha disponível no Senai. E eu entrei no Senai aos 15 anos para fazer o curso técnico de mecânico de automóveis. E a partir dali, a paixão foi só aumentando. Então eu fiz não só o curso de mecânica de automóveis, mas como todos os cursos disponíveis na época. Então eu fiz técnico e retífica de motores, especialização em veículos Fiat, especialização em veículos Volkswagen, elétrica automotiva. Então assim, eu consegui unir, né, aquela paixão com o conhecimento. Então eu fiquei dos meus 15 aos 18 anos dentro do Senai estudando. E a partir dali, a minha jornada sempre foi no mercado automotivo. Então, saí dali já sendo convidado para ser avaliador de concessionária, né, numa época que praticamente nem existia isso. Então, aos 19 anos, eu já era avaliador de concessionária. E aí, ao longo desses 35 anos, eu trabalhei em concessionária, eu tive oficina mecânica, eu tive loja de veículos, né, mas eu me encontrei realmente nessa parte de avaliação, de vistoria, de perícia. Então, é por isso que é o meu trabalho aí nos últimos anos. Muito legal. Ô, Bruno, você é conhecido como perito automotivo. Inclusive é uma marca registrada sua, né? Sim. Mas me conta uma coisa, o que é um perito? Né? O que faz um perito? E assim, qualquer um pode se tornar um perito ou tem que ter já alguma bagagem. Por exemplo, você estudou no Senai primeiro, você foi avaliador de concessionária, teve loja, enfim, várias coisas talvez antes de se tornar um perito. Dá para ser, qualquer pessoa pode ser um perito ou é preciso ter alguma formação adicional? Sua pergunta é ótima, Rodrigo, porque existe muita dúvida com relação a isso. Então é até importante a gente esclarecer, né, para o mercado e para a audiência o que é ser perito. Então quando a gente fala de perito, de ser perito, na verdade você é ou um perito judicial ou você é um perito criminal. Isso é ser perito. Perito criminal é aquele que prestou um concurso para a polícia, seja a polícia civil ou a polícia federal. E, no caso de perito judicial, ele é o quê? Um auxiliar da justiça. Então, um juiz, quando ele precisa ter argumentos técnicos de um assunto, né, ou de um tema que ele não domina, ele nomeia um perito. Então, a gente tem perito que é médico, perito que é o contador, e tem também um perito que trabalha nessa área mecânica ou na área de automóveis. Então, a minha carreira como perito, ela começou quando eu comecei a receber nomeações
para atuar em processos como auxiliar da justiça. Tá? A formação que você perguntou, ela tem que ser no mínimo técnico, tá? Ok. Mas hoje, então você tem que ter, em algumas áreas você tem que ser técnico, algumas é obrigatório o curso superior, né? Exemplo, né? Um perito contador, um perito médico, você tem que ter o curso superior naquela área. Sim. E mesmo hoje, já é importante que você tenha, mesmo para trabalhar com automóveis, é importante que você tenha formação superior na área, que seria o curso de engenharia mecânica. Isso para atuar, né, como perito judicial, né, assistente da justiça. Existem também alguns cargos que nomeiam perito. Então, por exemplo, você tem seguradoras que têm o perito regulador de sinistro, mas aquilo é um cargo, tá? Não que a pessoa, né, é um perito. Então, cursos muitas vezes livres ou muitas vezes só o conhecimento não é necessário para que a pessoa seja um perito, né? E o que acontece no meu caso específico é que, como eu comecei com essa carreira, né, de perícia, eu acabei registrando essa marca, porque eu era um perito da área automotiva, né, um perito voltado em automóveis, então eu registrei a marca perito automotivo. Então hoje, se você entrar, por exemplo, no INPI, né, a marca PA, que é a abreviação, né, de perito automotivo, ela é registrada em nome da minha empresa, que também é perito automotivo. Então, é perito automotivo, administração de franquias, treinamentos e tal. Então, é importante esclarecer isso, porque muita gente até me procura, né? Eu quero ser perito, né? Bom, existe uma grande diferença entre você ser perito, né, perito judicial, perito criminal, né, ou, muitas vezes, trabalhar na área. Aí, por exemplo, um franqueado meu, né, ele pode utilizar a minha marca, que é perito automotivo. Excelente. Até pegando o gancho que você falou da sua franquia, existem várias empresas que fazem laudos de veículos seminovos, né? Principalmente quando acontece uma venda de um veículo, é preciso fazer esse laudo. Por que no Brasil a gente não tem uma regulamentação, não tem uma regra e acaba que cada empresa faz de um jeito ou tem uma percepção diferente uma da outra sobre o mesmo veículo? Sua pergunta é ótima, Rodrigo, porque é uma dúvida do mercado, não só do consumidor, como também de empresários, lojistas e concessionários. Quando a gente fala de laudo, a gente está falando de laudo cautelar, ou seja, a vistoria cautelar ela é uma vistoria pré-compra, realizada antes da compra do veículo, para testar ali a sua originalidade e seu estado de conservação. E não existe no Brasil uma legislação, uma normatização em relação à vistoria cautelar de veículos. Então, ou seja, cada empresa de vistoria acaba adotando o seu critério. Então, algumas aprovam o carro, outras aprovam com apontamento e muitas vezes até reprovam o mesmo carro. Isso gera confusão no mercado? Gera. Mas gera por quê? Porque não existe uma regulamentação, tá, com relação à vistoria cautelar. Certo. Você, como perito, também atua na área da educação aí, formando novas pessoas para trabalhar e terem, para passar à frente esse seu conhecimento, certo? Você tem o super curso automotivo. Conta pra gente um pouquinho desse curso, como ele é. Pois é. Até a questão do treinamento surgiu justamente por uma demanda do mercado. O que acontece? Existe uma demanda no mercado de automóveis por profissionais. E mesmo os profissionais que estão no mercado, eles querem buscar conhecimento. E eu vi que existia uma falta disso, uma falta de oferta, né, de cursos, principalmente específicos nessa área de avaliação. Então, como eu já tinha a empresa de vistoria, né, e como eu já dominava esse assunto, eu montei uma empresa, né, que se chama Auto Expert Treinamentos, que é justamente onde eu ministro cursos de avaliação de automóveis. Então é o super curso automotivo, por quê? Porque ele é de avaliação e comércio de automóveis. É um curso presencial, onde eu ministro viajando o Brasil, né, formando turmas, curso ali de 2 dias, de 3 dias, que ele é um curso de aprendizado e também de reciclagem, ou seja, para quem quer entrar no mercado, mas também para quem já está no mercado e quer reciclar o conhecimento. Legal. Bruno, o seu curso ele é bem voltado para a prática, né? É um curso presencial e até o Rodrigo estava me contando que você tem um carro didático. Acho que até nós temos algumas imagens aqui, vamos passar aqui no telão. E conta pra gente, como que é esse carro didático? É verdade que ele é desmontável? E como que você leva esse carro? Porque se você viaja para todo o Brasil,
Como que você leva? Ó, essa pergunta é ótima, todo mundo, né, vê o carro didático, fica doido e pergunta exatamente isso. O carro didático, na verdade, ele é um projeto que eu tinha na minha cabeça há muitos anos. Por quê? Porque para você ensinar, né, não basta você ensinar, eu falo assim, ensinar em PowerPoint é muito fácil. Né? Eu quero ensinar na prática, eu quero que realmente a pessoa que esteja fazendo o curso ali, que é o curso de avaliação, né, que enxergue, que consiga colocar a mão na massa. Então eu tinha o projeto de criar um carro didático e aproveitei o período de pandemia para fazer isso. Como eu comecei minha vida como mecânico de automóveis, eu tenho a habilidade necessária, né, para poder desmontar o carro. Então eu criei o projeto mentalmente, né, surgiu a oportunidade de comprar esse carro, que é um Corsa Max, ano 2011. Então eu levei esse carro durante a pandemia para o sítio, fiz o projeto no papel, né, desmanchei o carro. E por que eu desmanchei? Primeiro, para poder ver todo o estado interno dele, e à medida que eu fui montando, eu fui pintando as peças dele, ou seja, identificando através de cores, me baseando em uma legislação, que é uma legislação do CONTRAN, que fala sobre pequena, média e grande monta, ou seja, os danos de monta. Neste caso, existe uma legislação que fala sobre danos estruturais, quando o veículo sofre um acidente e tal. Isso aí vai até para o boletim de ocorrência. Então, eu me baseei nessa legislação para identificar no carro, né, os seus componentes estruturais. Além disso, esse carro é cheio de pegadinhas, porque ele é um carro que já sofreu acidentes no passado, ele já teve alguns problemas, né, até de identificação, não vou aqui ficar dando spoiler. Então, ele encaixou perfeitamente naquilo que eu precisava mostrar. E como é que esse carro foi feito? Ele foi dividido, então, ou seja, a parte do motorista, né, o lado do motorista é todo original, e o lado do passageiro, tanto externa quanto internamente, ele foi todo identificado. Tanto é que na parte interna ele é didático também. O forro de teto dele é cortado, o banco traseiro dele é cortado, as portas do lado direito não tem a forração. Por quê? Porque eu identifiquei ele todo. E qual foi a sacada que eu tive? Eu falei, bom, esse carro, primeira coisa, eu tenho que conseguir mostrar. Como é que eu mostro, por exemplo, alguns componentes com para-choque, com para-lama? Então eu fiz de maneira que eu pudesse montá-lo e desmontá-lo com engate rápido. Então eu consigo tirar o para-choque dele, eu consigo tirar o para-lama dele, né, dentro da sala de aula na frente de todo mundo. Então eu consigo mostrar mais detalhes, né, do que está ali por trás. E o grande desafio era fazer isso tudo, mas também permitir que esse carro fosse comigo, né, para todo lugar no Brasil. Sim. Então, a mecânica dele funciona, né? Eu fiz uma revisão completa na parte mecânica dele, mantive todo o funcionamento dele. Então, é um carro que eu consigo manobrá-lo, eu consigo andar com ele. E aí, obviamente, para ir para as outras cidades do Brasil, ele vai por transportador, ele vai no caminhão cegonha, mas ele sobe andando, desce andando, né? Aí eu, né, coloco ele dentro de hotel, dentro de sala, e ele vai funcionando normalmente. Então, esse daí é o carro didático e realmente ele aí, vamos falar assim, ele é a cereja do bolo, né, dos treinamentos de avaliação. Muito legal. Para fazer o seu curso, precisa ter alguma experiência em mecânica, no segmento automotivo, uma pessoa que não tem conhecimento, consegue assimilar, né, as técnicas, seu ensinamento, qual que é o perfil do aluno também. E uma curiosidade, tem mulheres que já fizeram seu curso, Bruno? Bom, vou responder então, pegando a pergunta seguinte, as mulheres, sim, tem muitas mulheres que fazem, até porque o mercado automotivo hoje, né, as mulheres estão ingressando nele, né, e é importante que tenha a participação feminina, então tem muita mulher que participa do meu curso. E o curso de avaliação, ele é tanto para leigos quanto para profissionais. Então, uma pessoa que eu tenho muito entusiastas, a pessoa que gosta de automóvel, que quer conhecer, mas muitas vezes não quer trabalhar na área, é possível assistir o curso? É possível e vai conseguir pegar a matéria. Tá? Por quê? Porque o ensinamento, né, o ensino, ele é muito didático, né? A gente mostra realmente o passo a passo. E para os profissionais que já estão na área, é uma forma de reciclar, porque o mercado muda, né? As coisas mudam muito rápido. Então é importante até pegar profissionais que já estão trabalhando, né, e que passem por essa atualização. Eu tenho exemplos de pessoas que viram para mim e falam assim, eu trabalho com carro há 10 anos, eu trabalho com carro há 20 anos, o que eu vou lá aprender? Né? E a resposta que eu dou é o seguinte, olha, participa do curso, se pelo menos 50% das coisas que eu disser para você não forem inéditas, eu te devolvo o dinheiro. Uau! E até hoje eu nunca devolvi para ninguém, e olha que já foram mais de 3.000 pessoas que fizeram curso comigo. Incrível. Muito bom.
Inclusive, eu sei que você também pede para que alguns alunos, né, alguns lojistas, profissionais que vão participar do seu curso, leve algum veículo da loja deles para que seja feita uma avaliação do perito lá no momento do curso. E eu sei que já aconteceram algumas surpresas aí nessas avaliações, né? Você tem alguma história que você lembra? Tenho. O que acontece? O curso, a gente volta muito para o lado prático, né? A pessoa tem que estar lá, mas ela tem que estar vendo, ela tem que entender. Então, quando é possível, né, no local, né, da gente fazer algumas avaliações ali ao vivo, presenciais, eu peço que as pessoas, né, forneçam seus carros ali. E então, vou contar alguns casos. Eu fiz um curso até em Belo Horizonte, onde um lojista tinha acabado de comprar um Toyota Corolla para estoque. E ele falou, não, o carro está aqui, eu comprei essa semana, o carro é bom. Eu falei o seguinte, tem uns retoquinhos, mas o carro é bom. Falei, bom, então vamos lá avaliar o carro. Sim. E quando eu olhei o carro, eu vi que realmente tinha alguma coisa, né, mais séria. E aí uma coisa que eu sempre falo, né, olhador de carro tem muito. Então o tal de dar uma olhadinha não é assim que funciona, né? Você tem que fazer uma avaliação realmente, né, mais profunda no carro. Então quando eu comecei realmente a avaliar o carro, eu vi que tinha alguma coisa mais séria. E quando eu deitei e olhei o carro por baixo pelo assoalho, eu identifiquei que na verdade eram dois carros, né, a frente de um e a traseira de outro emendado. Então isso a gente descobriu ali, né, numa aula prática do curso. E conto mais dois casos rapidinhos também. Em alguns carros é possível você passar a aparelhagem e ver se a quilometragem é original ou não. E num dos cursos também, não, eu comprei o carro do meu primo. E quando a gente passou o aparelho, nós detectamos lá no curso que a quilometragem era adulterada. Então, ou seja, o lojista, né, foi lesado pelo primo que vendeu o carro, dizendo que era dele, né, praticamente desde zero e tal, e que a quilometragem estava adulterada. Gente, tem esse aparelho, Bruno? É Tem. possível descobrir a real quilometragem do Sim, carro? não em todos os carros, nem todo mundo tem essa aparelhagem complexa, né, mas para alguns carros a gente tem, né, aparelhos e formas, né, de identificar. Até porque hoje, Fabiana, esse caso que você falou aí, é até importante a gente falar da adulteração de quilometragem. Infelizmente, é muito comum no mercado, tá? É possível se adulterar, né, a quilometragem, até de carros, né, com velocímetro digital e tal. As pessoas acham que não, mas que é até fácil, né, infelizmente, de se fazer isso. Mas existem também formas de você identificar, né? E a gente tem que lembrar que hoje os carros também são muito tecnológicos. Então, o carro... são vários computadores sobre roda, né? Então, se você tem as ferramentas para acessar, né, vamos falar assim, a memória de todos os módulos, de todos os computadores daquele carro, é possível, né? Outra coisa que as pessoas esquecem, né? Muitos carros hoje têm GPS, tem geolocalização. Então, os carros são monitorados 24 horas. Então, às vezes a pessoa altera ali no painel, mas esquece que aquele carro está conectado à montadora, né? Então, assim, óbvio, são informações sigilosas, não é fácil de você conseguir isso, mas existem mecanismos, né, de se descobrir. E como terceiro caso, falando de aula prática, porque o curso ele engloba não só a parte de avaliação estrutural, mas também a parte de identificação, né, nós já pegamos, inclusive, carros clonados, né, descobertos ali na aula prática do curso. O lojista teve uma surpresa ali. Bem desagradável. Bem desagradável. E, Bruno, as concessionárias, né, certamente têm um profissional de avaliação de veículos, um avaliador. Até grandes grupos possuem, às vezes, um departamento, né, de avaliação de veículos. É bem profissionalizado, né? Mas, assim, falando do ponto de vista de um lojista, às vezes um lojista de pequeno porte ou uma loja que está começando, que não tem ainda um profissional de avaliação de veículos. Como que essa loja ela pode ter uma avaliação eficiente, mas com os recursos que ela tem, com os profissionais que ela tem, o dono da loja, os vendedores? É possível? É possível, Fabiana. E aí, né, duas coisas que eu recomendo para lojas, e que a maioria das lojas, até de seminovos e usados, trabalha dessa maneira, né, são estruturas menores, muitas vezes até o dono, né, ele é o dono, ele é o avaliador, né, ele ajuda na parte de vendas. Duas coisas que eu sugiro é sempre o seguinte: fazer cursos, né, não só o meu, mas o que tiver do mercado, porque a gente tem que estar sempre se atualizando, né, e também utilizar ferramentas que possam auxiliá-lo, né, na avaliação. Aqui, né, aproveitando, posso dizer até do Mob Avaliador, que é uma ferramenta, né, onde eu fui apresentado
e vi que realmente auxilia em muito o lojista, justamente por quê? Porque essa ferramenta tecnológica já vai trazer para ele várias informações importantes. Então, ali com a placa do carro, ele já consegue pegar algumas informações, já vai trazer o chassi, ele consegue fazer uma avaliação, né, num aplicativo, consegue inserir fotos mostrando algum tipo de dano, porque é uma coisa que eu sempre falo. Imagine, por exemplo, uma pessoa que trabalha na avaliação, seja de concessionária ou seja de loja. Se você avalia 10 carros num dia, é impossível você lembrar do detalhe de todos esses carros. Então, se você não tiver uma ferramenta onde você consiga, né, guardar essas informações, acessar essas informações depois, ou mesmo te auxiliar ali naquele processo, você vai se perder. Então, muitas avaliações que são feitas no mercado, é o que eu falo, ou são feitas na base da olhadinha, ou acabam sendo feitas na base do achômetro, né? Ó, eu acho que dá para pagar tanto nesse carro. Só que não é assim, porque o custo hoje de qualquer, né, gasto, preparação, é muito alto. Então, se você muitas vezes não vê um detalhe no carro, um dano, né, um amassado, um pneu que tem que ser trocado, uma manutenção que tem que ser feita, aquilo vai impactar onde? Na sua margem de lucro. Bruno, muito legal que você comentou do Mob Avaliador, né? Ele é uma das ferramentas do Mob Gestor, da Mob Auto, que além, né, dessas funções que você falou que ajudam, né, o lojista na eficiência da avaliação, ele pode armazenar as fotos, vídeos. Então, por exemplo, o gerente de vendas, ele tem acesso a todas as avaliações que a equipe fez, que a loja, a concessionária, né, pelo computador, pelo app, e ajuda o lojista muito na precificação, né, Bruno? Porque esse carro avaliado, ele vai ser revendido, né? Então, ali na ferramenta já tem o preço da FIPE, a média de preços da região, o preço da Mob Auto. Então, realmente, as ferramentas, elas complementam aí a capacitação do profissional, né? Tem o treinamento, mas as ferramentas também complementam, né, a capacitação do profissional e ajudam aí a ter mais eficiência, né, na avaliação como um todo. E a gente até vai deixar o link aí para, se o lojista que quiser conhecer melhor, né, fica o convite aí a conhecer também o Mob Avaliador. Ô Bruno, a gente falou aqui do Mob Avaliador e outras ferramentas que vão ajudar ao profissional que faz a avaliação não ser enganado, né, não ter aquelas surpresas, por exemplo, algumas que você contou aí que já teve no teu curso. Mas me diz uma coisa, uma curiosidade aqui. Alguém já conseguiu driblar o perito? Alguém já conseguiu te enganar? Bom, Rodrigo, driblar não, mas eu posso dizer o seguinte, já tentaram me subornar. Infelizmente isso já aconteceu, né? Até eu estava fazendo uma vistoria para um casal que estava comprando um carro, eu lembro direito da situação, era até um Honda Civic, e o vendedor, né, parecia até uma pessoa muito íntegra, e chegou de terno, gravata, pasta e tal, né, e muito, sabe assim, firme, né, de que o carro dele era muito bom. Sim. Mas quando eu comecei a fazer a avaliação, né, era até uma vistoria, né, tinha um casal comprando, eu vi que o carro já tinha sofrido, né, um acidente sério, né, inclusive com danos estruturais, e enquanto eu estava abaixado, né, olhando a parte frontal do veículo, eu senti algo, sabe assim, no meu corpo, e quando eu vi, era ele, né, tentando colocar dinheiro no meu bolso, era um pacote de dinheiro, e falando baixinho, né, aprova o carro que esse dinheiro é seu. Então, imediatamente eu peguei aquele dinheiro, segurei, chamei o casal, e falei, olha, o vendedor do carro acabou de tentar me subornar, e a cara dele ficou louca, ele quase queria me bater, mas enfim, eu precisava desmascará-lo ali até, né, olha, o vendedor do carro acabou, né, de tentar me subornar, me dando esse dinheiro para poder aprovar o carro. Falo aqui para vocês, porque, né, o carro sofreu um acidente sério aqui, uma possível colisão frontal aqui com dano estrutural, tá? Estou mostrando para vocês aqui o que aconteceu. Então, literalmente ele tentou comprar a aprovação do Literalmente ele tentou comprar a aprovação do carro. E infelizmente isso é uma coisa que acontece também no mercado aí. E Bruno, falando agora um pouquinho para o consumidor final, né? Porque na nossa audiência a gente também tem muitas pessoas que estão buscando um carro, né, para comprar nos classificados da Mob Auto. Então a pessoa que está buscando um carro, uma boa oportunidade, que dicas que você pode dar para essa pessoa reconhecer se é um bom negócio? Às vezes ela não tem acesso a um perito, mas assim ela mesma pode identificar alguns itens para saber se o carro tá bom, não.
Bom, a primeira dica, Fabiano, que eu dou para qualquer pessoa que vai comprar um carro é: não compre na emoção. Muitas vezes a pessoa vê o carro, se empolga porque acha bonito, porque acha confortável, ou porque escutou uma história bacana daquele carro e acaba comprando. Então, nunca compre o carro na emoção. O carro é uma coisa muito cara, né? É um investimento alto que a pessoa está fazendo, muitas vezes ali até com financiamento. Então, ou seja, viu, gostou do carro, né? Pense um pouco mais, veja se realmente aquele carro que ela quer comprar e, se possível, né, faça uma vistoria. Não sendo possível, escolha, né, empresas ou lojas idôneas. Hoje é possível você fazer pesquisa sobre isso. Porque o que é importante que o particular saiba? Quando ele está comprando de uma loja, de uma empresa, essa loja, ela, pelo Código de Defesa do Consumidor, ela é obrigada a dar garantia. Quando o particular compra um carro de um outro particular, não vai ter a garantia legal. Sim. Tá? Então, primeiro, né, não compre na emoção. Segundo, né, procure lojas e empresas que sejam confiáveis. Se for comprar de um particular, né, que faça uma vistoria. Pode fazer vistoria também de uma empresa, mas que procure fazer, né, uma vistoria. E eu sempre falo o seguinte: não se aventure a tentar entender uma coisa que você não sabe. Então, se a pessoa não é da área, ela não vai conseguir ver se aquele carro foi maquiado, se aquele carro sofreu um acidente, se aquele carro muitas vezes teve uma adulteração de quilometragem. Vai ser muito difícil. Então, ou seja, né, confie em profissionais, bons profissionais naquela área. Muito bom. Bruno, e agora falando um pouquinho da conservação de um carro usado. O que é necessário realmente para uma pessoa que tem um carro, né, muitas vezes mais antigo, manter esse carro em segurança, em bom estado de conservação? Quando ele vai na oficina, como saber o que realmente é necessário fazer, né? Tem até uma dúvida também que às vezes falam, é preciso colocar só peças originais, porque tem aquela questão genuínas, originais, paralelas. Qual que é a melhor forma do consumidor saber da manutenção? E resumindo, é possível ser feliz com um carro antiguinho? Bom, vamos lá. A recomendação que eu dou, Fabiano, é sempre o seguinte: sempre siga o manual do proprietário, mesmo que seja um carro que já saiu da garantia, mesmo que seja um carro mais rodado. Por quê? Porque a montadora, quando ela lança aquele veículo, ela já faz um plano de manutenção preventiva dele. Então, quando a gente tem ali alguns carros, por exemplo, revisão de 10 em 10 mil quilômetros, ou revisão com 15 mil quilômetros, enfim, aquilo que está ali colocado no manual do proprietário é o que a montadora determinou em termos de desgaste médio. Então, sempre siga o plano de manutenção da montadora. Se o carro estiver na garantia de fábrica, a pessoa vai levá-lo numa rede autorizada até para manter a garantia. Algumas pessoas, quando terminam a garantia, passam a fazer a manutenção em oficinas independentes. Mas a própria oficina independente, ela deve seguir também o plano que está ali no manual do proprietário. Então, se aquele carro tem 50 mil quilômetros, ali no manual vai dizer o que é o mínimo necessário para que se faça de conferência, né, ou de revisão. Isso a gente está falando da parte preventiva. As oficinas, elas já sabem também até de alguns problemas críticos de carro, né? Então, assim, é muito comum, a gente pega até em fórum, internet, a gente consegue descobrir. Então, alguns carros começam a ter algum tipo de problema crítico, né? Então, você faz uma revisão que é chamada revisão até preditiva, não é nem preventiva. Ou seja, olha, né, não está na hora disso acontecer ainda, mas como existe um problema crônico, já vamos antecipar, já vamos, né, nos prever com relação a isso e trocar essa peça ou fazer essa manutenção. Em relação a peças, né, existem as peças originais, as peças genuínas, que o ideal é que você use, né, ou peças originais ou peças genuínas. Mas às vezes o próprio mecânico ele sabe dizer se aquela peça paralela é de um bom fornecedor ou não, né? E aí tem muita variação, mas quando você pega uma oficina, um mecânico experiente, né, ele já utilizou muitas vezes aquela peça daquela marca, ele vai saber dizer, olha, pode colocar essa, né, paralela que funciona bem, olha, essa paralela não é legal, procura uma genuína, ou neste carro específico coloca, né, uma original.
E respondendo a sua pergunta, né, é possível ser feliz com carro antiguinho? É possível ser feliz com, né, com todo tipo de carro, né, desde que caiba no seu bolso e desde, obviamente, que você, né, faça as manutenções. O que não pode é a pessoa simplesmente achar que um carro é só abastecer e andar. Não é isso, né? Você tem que fazer as manutenções, né, preventivas, preditivas e, obviamente, se tiver algum defeito, a corretiva. Muito bom. Muito bem. Você entende tudo de carros, acabou de dar várias dicas legais aí para se manter um carro em boas condições, para não ter aí problemas mecânicos, né? Seguir sempre o manual da montadora. Então me diz uma coisa, seus carros, eles são sempre impecáveis ou você já passou algum perrengue aí com algum carro teu? Eu já passei perrengue com o carro antigo, porque eu gosto muito de carro antigo, mas aí eu tô falando carro antigo mesmo, né? Inclusive, assim, já restaurei alguns, né, para uso próprio, então óbvio, né? Você sai com o carro antigo para passear, e aí o carro tá parado, e aí entope o giglê, né? Para quem das antigas vai saber, Sim. né? Couro platinado, né? Então, assim, queima a bobina. Então tem algumas coisas que já aconteceram. Então, assim, já fiquei na rua algumas vezes, né, com relação a carro, né? Mas carro de uso, né? Eu tenho e mantenho sempre a manutenção, né, impecável, agora falando, seguindo exatamente isso até que eu falei. Eu sou uma pessoa até, respondendo a essa pergunta e até anterior, né, que assim, eu não gosto de fazer nenhum tipo de alteração, né, em carro, né, daquilo que seja original. Inclusive, até recentemente, a gente teve até uma fatalidade lá em Santa Catarina de um carro, né, que foi Sim. alterado, o sistema de escape, que Exato. acabou, né, as pessoas que estavam ali dentro, Uns infelizmente, jovens, né? exatamente, respirando ali monóxido de carbono. Por quê? Porque foi feita uma alteração. Então, eu sempre falo, né, eu sempre dou essa orientação, né? Siga sempre aquilo que está no manual do proprietário, né? E, obviamente, o seguinte, né? Um carro, quando ele é produzido, quando ele é projetado, né, você tem toda uma engenharia ali da fábrica, né, para produzi-lo. Então, né, mantenha o mais original possível. Show, legal. Pensando de novo em quem trabalha no segmento automotivo, Bruno, basta ter conhecimento técnico de carro para ser um bom profissional? Ou você acredita que é preciso formações adicionais, outras formações? Você é uma pessoa muito estudiosa, eu sei porque a gente se conhece antes de você ser até embaixador da Mob Alto, a gente já se conhecia porque você é aluno da Universidade Mob Alto. E eu sei que você faz também uma outra graduação, eu sei que você é um leitor assíduo, então você é uma pessoa que estuda muito. Você acha que isso é importante para um profissional do segmento automotivo, ter outras formações e estar sempre estudando? Ô, Rodrigo, sem dúvida. E aí eu trago uma informação para vocês. O mercado, ele é carente de bons profissionais. E aí eu estou falando assim, até no mercado no geral, mas falando especificamente do mercado automotivo, né? Praticamente todos os dias eu recebo empresas que querem contratar profissionais para trabalhar na área. Sim. Não especificamente na parte técnica, porque eu sou uma pessoa, né, que trabalho mais na área técnica, que é a área de avaliação. Mas quando a gente fala do setor automotivo, ele é um setor gigante, né, onde a gente tem toda a parte também administrativa, a parte de gestão das empresas, né? Então, assim, você tem a própria venda, o pós-venda, você tem a parte de peças, manutenção. Então, ou seja, é um mercado gigantesco. E para a pessoa que quer trabalhar, né, ou para a pessoa que já está trabalhando, ela tem que buscar, né, aprimoramento constante. Como eu disse antes, né, as coisas mudam muito rápido, o mercado evolui muito rápido, então a gente tem que estar sempre atualizado. E como é que a gente consegue se atualizar? Através de curso, através de formação. Isso aí. Até acrescentando, né, completando um pouco disso que você falou, como eu faço muitos treinamentos em vários grupos e lojas no Brasil, já teve várias situações em que uma pessoa se destacava durante o treinamento e eu até brincava, assim, falava, poxa, com o gestor dessa pessoa, essa pessoa poderia ser promovida, né? E eu já ouvi, não só uma vez, muitas vezes falarem assim, não temos como promover essa pessoa porque ela não tem nenhuma formação. Então, às vezes, a pessoa está perdendo oportunidades na carreira dela por falta de estudo, por falta de aprimoramento. Olha, sem dúvida. E aí falando aqui, né, justamente dessa parte de qualificação, né, você ter uma certificação, você ter um diploma na área é muito importante. E aí vou entrar, né, como aluno. Quando eu fiquei sabendo, quando eu descobri, né, o curso, né, superior de graduação de gestão automotiva, né, da Mob Alto, né, e eu não tinha um vínculo ainda com a empresa. E você vê que eu imediatamente entrei em contato com vocês e acabei me matriculando. Por quê?
porque eu enxerguei ali justamente isso. Opa, é mais uma formação, é mais um título, né? E não é só o título, é o conhecimento. E falo para você, o curso está me ajudando em muito na gestão das minhas empresas. Legal. Então, eu ainda não me formei, eu estou indo agora para o terceiro período, são 4 períodos, só que os 2 primeiros períodos que eu fiz já me ajudaram em muito. Ou seja, o que eu ganhei em termos de eficiência, em termos de gestão nas minhas empresas, com o que eu aprendi no curso, é muito mais do que se eu ficasse batendo a cabeça aí na base da tentativa e erro. Então, eu recomendo para todos que façam realmente o curso. E é muito legal vocês falando, né, do curso da Universidade Mobi Alto, porque assim, o profissional de veículos, ele trabalha muito porque as lojas, às vezes, né, abrem de sábado, abrem de domingo, Sim. muito até às 8 da noite. Então, para essa pessoa que já está no mercado, muitas vezes não é possível frequentar um curso presencial, né? E o fato do curso da Universidade Mobi Alto ser EAD, onde o aluno pode fazer seus horários, né, Bruno? Eu acho que isso é assim, super democrático, né? É um valor acessível, ele escolhe os horários. E outra coisa que o Rodrigo estava me contando é que a gente tem alunos de todo o Brasil, né? Então, muitas vezes, na localidade que o profissional mora ou atua, não tem uma faculdade, Sim. né, desse segmento, dessa especialização. Então, o fato de ser EAD, eu acho que assim, vai de encontro com o que o profissional do segmento alto precisa para se capacitar, não é, Rodrigo? Acho que você tem vários Sim. cases assim de alunos que conseguiram voltar a estudar neste formato, né? Sim, eu também venho, né, de concessionárias, eu também trabalhei bastante tempo no segmento automotivo, atuando em vendas de veículos, e realmente o tempo é um dos empecilhos para a gente estudar ou buscar uma formação. O investimento muitas vezes também. Então a Universidade Mobi Alto foi um pouco pensado nisso, né? Como ela é totalmente voltada para profissionais do nosso segmento, a gente tem um curso super completo, com profissionais, professores que são profissionais do mercado, professores que entendem do que estão falando, e principalmente com investimento acessível e com tempo fácil de ser gerido, onde o aluno vai estudar nos momentos que for disponíveis para ele. É um curso EAD, 100% EAD, ele não tem que ir a nenhum polo, nem fazer prova, então acho que vale a pena, você que, até vou fazer um convite, você que está ouvindo e se interessou, no nosso site www.mobialto.com.br/universidade, você tem lá informações, nós estamos inclusive num período de matrículas abertas, lá você consegue se informar melhor, entre em contato conosco, o nosso time está disponível aí para esclarecer qualquer informação adicional, mas eu acredito que o perito automotivo aqui já deixou bem claro como é relevante fazer esse curso para a sua carreira, né? Sem dúvida, eu recomendo, igual falando, sou aluno e já estou ansioso até para formatura. Está quase lá. Tá quase lá. Muito bom. E Bruno, além de ser aluno, né, da universidade, além de ser perito automotivo, você é embaixador da Mobi Alto, né? Então conta pra gente essa novidade na sua carreira. Bom, Fabiana, eu recebi esse convite com muita honra. Confesso que realmente eu fiquei emocionado, né, quando me telefonaram, né, fazendo o convite para ser embaixador. Por quê? Porque eu já conhecia a Mobi Alto, de participar de alguns eventos, de assistir às palestras, de conhecer um pouco a empresa. Pelo fato de ser aluno, né, do curso de gestão automotiva, né, da Universidade Mobi Alto. Então, ou seja, já era uma empresa que eu já conhecia, que eu já admirava, né, que eu já tinha um certo conhecimento. E aí sim, receber o convite para ser embaixador, para poder levar, né, a mensagem, levar os produtos da Mobi Alto ao mercado, realmente assim, me senti extremamente honrado. Né, eu estou muito feliz, né, de estar aqui, fazer parte da Mobi Alto e poder levar para o mercado. Por quê? Porque não é só levar informação para o mercado ou levar os produtos e serviços. É entregar para o mercado aquilo que o mercado precisa. E é isso que eu vejo da Mobi Alto. A gente estava gravando aqui mais cedo, né, falando o que é a Mobi Alto. Né? A Mobi Alto era uma empresa de tecnologia? Mas era uma empresa de tecnologia humanizada. Né? Então, seja, nós estamos falando aqui hoje de uma empresa que tem aí 170 colaboradores, ou seja, não é só um computador que está ali por trás. Então, ou seja, são pessoas do mercado que estão trabalhando
todos os dias. Para quê? Para entregar solução para as lojas, entregar solução para as concessionárias e também para o consumidor final. Então, para mim, é uma honra estar aqui fazendo parte da Mobiauto. Bom, a gente também está muito feliz em ter você aqui como nosso embaixador. Inclusive, fica o convite, né, para as lojas, concessionárias, acompanharem o conteúdo que em breve você vai compartilhar com a gente, né, nas redes sociais, dicas, né, do perito automotivo. Então, aqui nas redes sociais da MOB, a gente também vai contar com o seu conteúdo, que com certeza vai ser muito interessante aí para o profissional de veículos. Será um prazer poder contribuir para o mercado. Bruno e Rodrigo, o nosso papo foi muito legal e eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no Mob2B. Obrigado, Fabi. Fiquei muito feliz de ser convidado para esse episódio. Um episódio que para mim é muito importante, é especial. É o Bruno, que é nosso amigo, é aluno da universidade, a gente já se conhece há um tempo. Obrigado aí todo o time de conteúdo da Mob que me convidou. Foi muito bom o nosso papo, gostei bastante. Obrigado, Bruno. Bom, agradeço a audiência que está aqui nos assistindo e agradeço mais uma vez a Mobiauto pelo fato de ter me nomeado embaixador e também pelo convite aqui para participar desse podcast. Muito bom. E a gente também agradece a sua audiência. Se você quer saber mais sobre os produtos da Mobiauto para a sua loja ou concessionária, acesse mobgestor.com.br. Então, até o próximo Mob2B.